Você pode continuar vivendo como está, repetindo velhos ciclos, acordando com pressa, carregando cansaço que não é só físico, é existencial. Ou pode decidir que hoje, é o começo do fim de tudo aquilo que já não serve mais. Há um momento, um exato instante, em que a alma grita mais alto que o medo. Se você ouviu esse grito, bem, então você já sabe que chegou a hora. Nos próximos 90 dias, você não vai apenas tentar mudar, você vai se reconstruir. Não com promessas ocasas ou listas esquecidas no papel, mas com decisões afiadas, comprometimento brutal e uma fome insaciável de viver com propósito. Porque a verdade, a que ninguém gosta de encarar, é que você já perdeu tempo demais. Imagine Thomas Edison no escuro, cercado por falhas, centenas de tentativas frustradas, ouvindo a risada do mundo enquanto buscava acender o impossível. Ele não precisava de motivação, precisava de clareza. Clareza de propósito, clareza de visão. Clareza de que a história não seria escrita por aqueles que duvidam, mas pelos que persistem. E é exatamente isso que falta na maioria: clareza. As pessoas não estão fracassando por incapacidade, mas por confusão. Elas acordam sem um porquê ardente, e por isso, qualquer distração as vence. Sem direção, qualquer caminho parece certo, mas por dentro, tudo parece errado. Então aqui está a sua primeira missão: clareza brutal. Nos próximos 90 dias, escreva quem você quer se tornar com mais precisão do que escreve uma senha. Descreva sua mente, sua rotina, seu corpo, seu impacto, seus valores. E depois, haja como se já fosse essa pessoa. Não amanhã, agora. Porque você não se transforma por mágica, você se transforma por consistência brutal em pequenas escolhas diárias. E ninguém te conta isso porque viver na superfície é mais fácil. Mas se você quer viver com profundidade, com intensidade, com legado, então vai precisar entrar no ringue com seus próprios padrões. E nesse ringue, sua mentalidade é a luva mais poderosa que você tem. Veja, o mundo não é moldado pelo mais forte, é moldado pelo mais consciente. A história se curva àqueles que entendem como o pensamento governa o comportamento. Henry Ford foi chamado de louco por acreditar que o carro poderia ser para as massas. Mas ele não deixou o barulho externo silenciar a convicção interna. E é isso que você precisa cultivar. Uma mente que não traz sua missão. Duvidar de si mesmo é uma forma elegante de desistir. Mas desistência, nos próximos 90 dias, não é uma opção. Faça disso um voto. Você não vai negociar com a voz fraca da hesitação. Vai substituir cada pensamento limitante por ação intencional. Vai abandonar o "não sei se consigo" e trocá-lo por "vou descobrir como". Vai parar de justificar mediocridade com desculpas socialmente aceitas, porque o que você tolera hoje define quem você será amanhã. E se você não definir um padrão para si mesmo, o mundo definirá por você. E o padrão do mundo é raso. Padrão de distração, comparação, ansiedade, consumo passivo de vidas alheias. Mas você não nasceu para assistir. Você nasceu para impactar, para deixar marcas, para ser uma força que atravessa, que transforma, que lidera. Nos próximos 90 dias, elimine qualquer coisa que distraia da sua grandeza. Limpe seu ambiente. Discipline seu tempo. Cerque-se de pessoas que te lembram de quem você quer ser, não de quem você tem sido. Porque seu círculo molda seu ciclo, e ciclos viciantes são sustentados por ambientes permissivos. E aqui entra o segundo pilar: disciplina emocional. As pessoas falam de produtividade, mas esquecem que você não produz nada de valor se sua mente estiver em colapso. Você precisa de domínio interno. Não controle fingido, domínio real. Dominar sua resposta aos gatilhos. Dominar sua energia nos dias sem vontade. Dominar seu foco em meio ao caos.
dominar seu mundo interno para conquistar ao externo. Abraham Lincoln foi desprezado inúmeras vezes antes de se tornar um dos maiores líderes da história. E ele sabia. Não era sobre vencer rápido, era sobre não se quebrar enquanto o mundo tentava quebrá-lo. Isso é resiliência. Isso é autodomínio. E para cultivar esse poder, você vai precisar de rotinas sagradas. Não rotinas robóticas, mas sagradas. Acordar com intenção, mover o corpo, silenciar a mente, estudar com profundidade, agir com ritmo, dormir com propósito. Porque você não é máquina, é templo. E templos exigem cuidado, estrutura e reverência. Faça isso pelos próximos 90 dias e você vai começar a sentir algo que poucos sentem. Orgulho de si mesmo quando ninguém está olhando. E isso vale mais do que qualquer aplauso externo. O terceiro alicerce é a ação deliberada. É aqui que os sonhadores morrem e os realizadores nascem. Não adianta mentalizar se você não materializa. Não adianta planejar se você não pratica. Ação é o altar onde sua crença se prova. Nos próximos 90 dias, transforme cada intenção em movimento. Não espere motivação. Espere urgência. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, mas ele não deixou que a crítica dos outros se tornasse crença interna. Ele agiu, mesmo endividado, mesmo desacreditado, mesmo sozinho, porque quem acredita de verdade faz até dar certo. Então pare de esperar o momento certo. O momento certo não existe. O que existe é decisão. Tome decisões desconfortáveis. Tome decisões que te tirem do piloto automático. Não viva mais 10 anos no mesmo ano. Expanda-se. E ao agir, você vai falhar. Mas aqui entra o quarto pilar. Aprendizado ativo. Falhar não é o problema. O problema é repetir erro com orgulho. Você não pode se dar ao luxo de ser teimoso demais para evoluir. Aprenda com tudo. Cada obstáculo carrega um código. Cada decepção esconde uma instrução. Se você tiver humildade para observar, tudo vira alavanca. Edison aprendeu com 1000 lâmpadas que não acenderam. Ford aprendeu com fábricas que quase faliram. Lincoln aprendeu com derrotas políticas humilhantes. E você, o que está aprendendo agora? Faça essa pergunta todo dia. O que eu aprendi hoje que me torna mais preparado para amanhã? Porque é assim que você acelera. É assim que você colhe em 90 dias o que outros não colhem em 2 anos. Com humildade, com presença, com fome de crescer, com consciência de que a vida não vai te recompensar por intenção, vai te recompensar por transformação. E nesse processo, você vai encontrar a dor, mas não fuja dela. Use-a. Porque a dor é um professor honesto. Ela mostra onde você ainda está frágil. Mostra o que você ainda precisa desenvolver. Mostra o que você precisa abandonar. E se você tiver coragem de sentir em vez de fugir, ela vai te purificar. Purificar da distração, da preguiça, da covardia. E quando você passar por isso, vai nascer algo raro, convicção inabalável. Você não vai mais precisar provar nada para ninguém, porque a maior prova vai estar na sua própria disciplina, no silêncio do seu esforço, no brilho nos seus olhos, na calma de saber que você está vivo de verdade. Mas nem tudo será dor. Haverá beleza também. Haverá dias em que você vai acordar diferente, com os olhos firmes e o peito leve. Porque não existe satisfação mais profunda do que ser alguém que você admira. É por isso que tantos vivem vazios, porque não se respeitam no escuro. Dizem que têm metas, mas traem a si mesmos em silêncio. Querem crescer, mas se sabotam na primeira dificuldade. Você precisa ser o tipo de pessoa que cumpre promessas quando ninguém está olhando. O tipo de pessoa que se torna perigosa, não no sentido destrutivo, mas no sentido inabalável. Perigosa para a preguiça, perigosa para o conformismo, perigosa
para a antiga versão de si mesmo. Nos próximos 90 dias, você não vai buscar motivação, vai buscar propósito. Porque motivação é passageira, mas propósito é combustível eterno. E propósito não se acha, se constrói. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. Não é sobre grandes conquistas, é sobre pequenos atos feitos com intenção feroz. Abra o coração para isso. Sua vida não muda quando o mundo muda. Sua vida muda quando você muda a forma como se posiciona no mundo. Isso é o que grandes líderes sempre souberam. Andrew Carnegie não esperou o ambiente perfeito para começar a construir sua fortuna. Ele criou um ambiente mental à prova de desculpas. Ele sabia, riqueza é reflexo de clareza somada à execução disciplinada. E isso vale para tudo: riqueza financeira, emocional, espiritual. Você vai precisar cortar excessos, vícios invisíveis, redes sociais que sugam sua alma, conversas que drenam sua energia, procrastinação disfarçada de pesquisa, padrões emocionais que te mantêm dependente de aprovação externa. Porque nada muda fora até que você mude o que aceita dentro. Esse é o campo onde os homens comuns caem. Mas você não é comum. Não teria chegado até aqui se fosse. Alguma parte sua já entendeu que o conforto é o verdadeiro vilão da grandeza. Que viver ok é morrer aos poucos. Que a vida que você quer exige uma versão sua que ainda não existe, mas está sendo forjada agora. E forjar dói. Mas se for para doer, que doa enquanto você se transforma. Não enquanto você repete. Escolha a sua dor, a da disciplina ou a do arrependimento. Só uma delas te liberta. Agora ouça com atenção. Nos próximos 90 dias, você vai escolher alta performance como estilo de vida. E isso não significa produtividade tóxica. Significa viver com presença, intensidade e direção. Cada passo conta. Cada conversa conta. Cada hábito é um voto para a pessoa que você quer ser. Votos silenciosos, sim, mas cumulativos. E votos acumulados constroem ou destroem seu destino. Acorde mais cedo. Não pelo heroísmo, mas pela vantagem. Enquanto o mundo dorme, você se prepara. Medita, treina, aprende, visualiza. Enquanto eles reclamam, você age. Enquanto eles duvidam, você executa. Enquanto eles esperam aprovação, você cria impacto. E essa diferença, essa pequena margem, vira um abismo em poucos meses. Faça isso pelos próximos 90 dias e você vai sentir uma mudança estrutural. Não só no que você faz, mas em quem você é. Vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto para começar. Vai perceber que a dor do início era pequena diante da glória de se tornar inteiro. Você vai parar de buscar validação. Vai parar de se comparar. Vai parar de se esconder por trás de falsas humildades. E vai começar a se mover como quem entende que a vida não dá tempo. Ela dá chance. E a chance está aqui, no agora. Não em janeiro. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando você se sentir pronto. Porque a verdade crua é que você nunca vai se sentir pronto. E é por isso que tão poucos chegam lá. Porque esperam um sentimento, quando o que muda tudo é uma decisão. E junto dessa decisão vem outro pilar: gratidão consciente. Parece contraintuitivo falar de gratidão no meio do fogo, mas é no caos que ela é mais necessária. Gratidão não é conformismo, é perspectiva. É reconhecer que mesmo em meio à batalha, há algo que te ancora. Há algo que te lembra que você já venceu muita coisa para duvidar agora. Que já superou dores que pensou que te matariam. Que já recomeçou quando tudo desmoronou. E ainda está aqui. Gratidão te limpa da arrogância, te tira do modo vítima, te coloca no eixo, te conecta ao que importa. E ao praticá-la nos próximos 90 dias, você vai perceber que tem mais do que pensava e que, com a mente certa, pode fazer muito mais com o que já tem.
Pessoas extraordinárias não vivem em abundância porque têm sorte. Elas vivem em abundância porque enxergam oportunidades onde outros só veem limites. Elas treinaram os olhos para ver além. E esse é o seu próximo treino: ver o invisível. Visualizar com nitidez o que ainda não existe. Visualização não é fantasia, é ensaio mental. É você ensinando sua mente a aceitar uma nova realidade antes que ela chegue. É preparar o terreno. É desenhar o mapa antes de andar. Visualize quem você quer ser, como quer falar, como quer se mover. Visualize com detalhes, com som, com cor, com alma. E depois, haja como se já fosse real. Porque para a mente é real. E a mente condicionada age, cria, realiza. Essa é a dança entre visão e ação, entre fé e execução. E quando isso se alinha, algo quase místico acontece. Você entra em fluxo, em um estado onde o tempo desaparece, onde o esforço vira devoção, onde o trabalho vira missão, e missão não se negocia. Você não tenta cumprir missão, você cumpre. E para cumprir, você vai precisar de uma última peça nesse bloco: adaptabilidade radical. Você vai falhar, vai errar o alvo, vai ter dias ruins, vai perder o ritmo. E tudo isso faz parte. O problema nunca foi cair. O problema é achar que cair invalida sua jornada. Não invalida. Fortalece, ensina, refina. Ser adaptável não é mudar o destino, é mudar a rota. É entender que flexibilidade não é fraqueza, é inteligência emocional. Os mais rígidos quebram, os mais conscientes ajustam. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar como responde ao que acontece. E essa resposta determina tudo. Faça isso pelos próximos 90 dias. Responda com propósito, com consciência, com força. Não se deixe moldar pelas tempestades. Molde-se por dentro para atravessá-las. Aqueles que você admira hoje passaram por noites escuras demais para contar. Steve Jobs foi rejeitado da própria empresa. Lincoln perdeu quase todas as eleições antes da presidência. Disney faliu antes de construir um império. Eles tinham algo em comum: uma alma que não se rendia. E é isso que você está construindo. Uma alma firme, um espírito indomável, uma mente como aço, um coração como fogo, uma visão como lança, uma vida que inspira pelo exemplo, não pelas palavras, mas pela conduta, pela presença, pela intensidade com que você vive, ama, trabalha e serve. E então, chega um ponto em que algo dentro de você muda para sempre. Não porque as circunstâncias melhoraram, não porque o mundo te reconheceu, mas porque você parou de esperar permissão para ser quem nasceu para ser. Esse ponto não vem com fanfarra, vem no silêncio. No momento em que você olha no espelho, não busca mais desculpas e diz com voz firme: acabou. A versão fraca de mim morreu aqui. Esse é o nascimento do seu renascimento. O ponto onde comprometimento supera talento, onde intensidade supera dúvida, onde você não pede mais leveza, você pede carga. Porque entende que sua missão é maior que seu conforto. E a partir daí, tudo começa a se alinhar. Porque você para de agir com medo de errar e começa a agir com medo de não viver sua potência. Você percebe que o que mais te assusta não é falhar. É chegar ao fim da vida sabendo que poderia ter sido mais. Poderia ter feito mais. Poderia ter deixado mais. Faça isso pelos próximos 90 dias e você vai sentir o peso das máscaras caindo. As máscaras de tá tudo bem, as máscaras de vou tentar, as máscaras de depois eu vejo. E quando essas máscaras caem, sobra algo raro, a verdade crua sobre quem você é e quem pode se tornar. E é aí que a vida começa de verdade. Não quando você muda seu currículo, não quando você muda sua aparência, mas quando você muda a estrutura do seu caráter. E isso só acontece quando você começa a amar o processo mais do que o resultado. Quando você entende que o suor
vale mais que o troféu, que o treino vale mais que o palco, que a luta te constrói mais que a vitória. E aqui entra um princípio esquecido na era da pressa: paciência com intensidade. Não é paciência mole de quem espera sentado. É paciência guerreira de quem age todos os dias, mas não se sabota porque o resultado ainda não chegou. É a paciência de quem planta, sabendo que o fruto vem, mas só para quem não arranca a semente com ansiedade. Essa é a diferença entre quem constrói legado e quem coleciona frustração. O primeiro vive guiado por visão. O segundo, por imediatismo. E o imediatismo é veneno para qualquer jornada de grandeza. Durante os próximos 90 dias, cada passo seu deve ser dado com intensidade e paciência, com fogo e estratégia, com urgência e maturidade. Porque esse é o equilíbrio dos grandes: saber quando acelerar, saber quando respirar, mas nunca parar. Você já reparou que os maiores nomes da história passaram por longos períodos de invisibilidade? Abraham Lincoln passou décadas sendo rejeitado antes de ser eleito. Edison falhou centenas de vezes antes de iluminar o mundo. Jobs foi expulso da própria empresa antes de revolucionar a tecnologia. Esses homens não tinham só genialidade. Eles tinham algo ainda mais raro: resistência mental durante o silêncio. Eles continuaram plantando mesmo sem aplauso, mesmo sem likes, mesmo sem garantias. E é isso que você precisa cultivar agora. Pare de buscar aprovação imediata. Pare de confundir popularidade com propósito. Pare de medir valor por visibilidade. O ouro não brilha na superfície. Ele é forjado nas profundezas. Você está se tornando ouro. Aguente a pressão. Durante esses 90 dias, você também vai cultivar algo que poucos realmente dominam: autoconfiança baseada em evidência. Não é aquela confiança vazia que repete frases no espelho. É confiança baseada em histórico, em consistência, em saber que você honra sua palavra, que você executa mesmo quando não tem energia, que você cumpre metas pequenas e grandes com o mesmo respeito. Isso cria uma voz interna poderosa. Uma voz que diz: eu faço o que digo que vou fazer. E essa voz muda tudo. Porque você para de implorar por validação externa. Para de depender da motivação de fora. Você se move por uma convicção que ninguém pode tirar de você. Porque você a construiu com suor, dia após dia. Mas atenção, essa confiança não virá se você continuar fazendo o mínimo. Se você continuar barganhando com seus compromissos, se continuar esperando sentir vontade. Ela nasce quando você vai além da vontade e entra no território da identidade. E aqui está outro segredo. Tudo o que você faz repetidamente molda quem você acredita ser. Cada vez que você diz, vou treinar e não treina, você reforça a identidade de alguém fraco. Cada vez que você finge que vai estudar, mas passa horas distraído, você treina sua mente a acreditar que não é confiável. Cada pequena traição vira uma cicatriz na sua autoestima. Mas o contrário também é verdadeiro. Cada pequena vitória, cada micro-promessa cumprida, cada escolha correta diante da tentação reforça em você a crença de que é possível, de que você é alguém de valor, força e clareza. E essa crença vira ação. Ação vira resultado. Resultado vira visão. E visão te puxa para frente, com ou sem motivação. E então, quando menos perceber, você estará vivendo num ritmo diferente. Um ritmo onde a excelência é o mínimo, onde o esforço virou hábito, onde o que antes era difícil, agora é natural. É nesse ponto que você começa a incomodar os outros. E agora chegamos naquele ponto onde muitos param. Mas você vai além, porque você não está fazendo isso por uma fase. Não é uma maratona de vaidade. Não é mais sobre provar para os outros. É sobre se provar digno da visão que arde dentro de você.
Esse não é o fim de nada. É o nascimento de uma nova era na sua vida. E essa nova era começa com uma simples decisão. Eu não volto atrás. Não importa o que aconteça. Não importa o que digam. Não importa o quão cansado, solitário ou invisível você se sinta. Você já queimou os navios. Já destruiu a ponte para o passado. O único caminho agora é para frente. Faça isso pelos próximos 90 dias e você vai descobrir que a disciplina, que antes era fardo, se transformou em liberdade. Você vai perceber que a rotina que parecia prisão era a fundação da sua libertação. Porque liberdade verdadeira não é fazer o que quiser quando quiser. Liberdade é poder dizer não para o que sabota você. É ter domínio sobre os próprios impulsos. É ter direção, clareza, estrutura. É olhar para a sua agenda e ver ali um reflexo da sua grandeza. E com o tempo, você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Não no sentido de se acomodar, mas no sentido de criar fluxo com coragem. Você vai sentir isso. As portas certas se abrindo, as pessoas certas se aproximando, as oportunidades certas surgindo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E o universo responde à frequência de quem está pronto. Mas não se engane. Ainda haverão quedas, ainda haverão dias escuros. Mas agora, você sabe quem é. E quando você sabe quem é, nenhum inverno dura para sempre. Você vai lembrar do que construiu no silêncio. Vai lembrar das madrugadas suando sem plateia. Das escolhas duras que ninguém viu. Das vezes em que você chorou e mesmo assim continuou. E vai dizer para si mesmo: eu não vim até aqui para morrer no quase. Não. Você veio até aqui para fazer história. E história não se faz com desculpas. História se faz com sangue, com convicção, com sacrifício. Se faz com uma mente inabalável e uma alma acesa. Você acha que Martin Luther King teve dias fáceis? Que Walt Disney nunca foi chamado de louco? Que Mandela nunca teve medo? Não. Mas todos eles tinham algo em comum. Eles sabiam que a missão era maior do que o medo. E você? Você tem uma missão. Você sabe disso. Mesmo que o mundo ainda não veja, você sente. No fundo do seu peito, entre as suas incertezas e cicatrizes, existe uma chama que diz: você nasceu para fazer mais do que sobreviver. Então, ouça essa voz. Essa voz é mais verdadeira do que qualquer crítica, mais fiel do que qualquer fracasso, mais poderosa do que qualquer desculpa. E agora, com 90 dias de entrega real, você vai perceber que você não precisa mais buscar motivação, porque agora você se move por propósito. E propósito é combustível de longa duração. Não evapora. Não depende do clima. Não depende dos outros. Ele é interno, firme, eterno. Você vai começar a ver a si mesmo de forma diferente. Vai perceber que não precisa mais ser empurrado. Você puxa os outros. Você inspira, levanta, transforma. Você se torna a prova viva de que mudança é possível. E nesse momento, algo mágico acontece. As pessoas começam a te perguntar: o que você fez? Como você mudou tanto? Qual foi o segredo? E você vai sorrir, porque vai saber que não houve fórmula mágica. Não houve milagre instantâneo. Houve comprometimento brutal com o essencial. Houve entrega, clareza, escolha. Houve dor. Mas acima disso, houve decisão. E aí, você se torna raro. Não por ser melhor, mas por ser consciente. Num mundo onde todos estão distraídos, você se torna presente. Num mundo que idolatra atalhos, você honra o caminho. Num mundo que vive de aparências, você vive de verdade. E essa verdade, essa presença, essa consciência, faz você imbatível. E quanto mais você cresce, mais você entende que sucesso não é sobre acumular. É sobre servir. É sobre elevar os outros. É sobre não deixar que sua ascensão te isole da empatia. Você começa a ver as dores dos outros com um novo olhar.
Você entende que muitos estão sofrendo em silêncio, do mesmo jeito que você já sofreu. E por isso, agora que você se encontrou, você vira farol. Não luz que cega, mas luz que guia. Você será lembrado por isso. Não pelo carro que dirigiu, não pelas roupas que vestiu, mas por quem você se tornou no processo. As pessoas lembrarão da sua energia, do seu olhar firme, da sua palavra reta, da sua presença que inspira respeito, não por medo, mas por exemplo. E tudo começou com uma simples escolha: fazer o que precisa ser feito por 90 dias, sem desculpas. Então, se você chegou até aqui, não recue agora. Você já sentiu o gosto da sua própria evolução. Você já viu os primeiros raios do seu potencial. Você já provou para si mesmo que é capaz. Agora é hora de destravar o que ainda falta. A disciplina que ainda vacila. A mentalidade que ainda duvida. A fé que ainda balança. A ação que ainda hesita. Lembre-se, os próximos 90 dias vão passar, com você no comando, ou como espectador da própria vida. Você decide. E quando você decidir, verdadeiramente decidir, o mundo se move. As peças se alinham, as portas se revelam, os muros caem, porque o universo responde à mente determinada. Ele entrega para quem está pronto. E você está. Você já não é mais o mesmo de quando começou. A dúvida virou convicção, a raiva virou força, o medo virou alavanca, a dor virou propósito. Agora, olhe ao redor. Sinta o silêncio da madrugada. O mundo dorme, mas você acordou. E quando um ser humano desperta de verdade, o mundo muda com ele. Porque você não se encaixa mais, não se distrai mais, não participa mais de conversas vazias, não perde tempo com gente que não sonha alto. Você se torna seletivo, e seletividade é um dos maiores sinais de maturidade. Você vai perceber que a solidão temporária vale mais do que a companhia que atrasa, que silêncio produtivo vale mais do que ruído social, que foco vale mais do que aprovação, e que dizer não é a forma mais poderosa de dizer sim para a sua visão. Sim para seu propósito. Sim para seu futuro. Sim para a vida que você sempre quis, mas ainda não teve coragem de construir. E você vai construí-la. Com suor, com dor, com fé, com erros, com recomeços. Mas vai construir, porque agora você entendeu. Você não está em um ensaio. Esta é a sua única chance. Não existe rascunho da vida. Isso aqui já é o palco. Já é a luta. Já é a história sendo escrita. E se for para escrever essa história, que ela seja épica, que seja digna de ser contada, que seja a história de alguém que não se entregou ao comum, que lutou contra a inércia, contra a dúvida, contra as correntes invisíveis que prendem tanta gente. Você não veio a este mundo para repetir ciclos. Você veio para quebrar padrões, para reescrever narrativas, para honrar os talentos que te foram dados com ação. E mais do que isso, para servir. Porque no fim, propósito real nasce do impacto que você causa nos outros. Você não está fazendo isso só por você. Está fazendo por quem vai te assistir, te seguir, te ouvir, se inspirar em você. Está fazendo pelos que virão depois, pelos filhos que vão olhar para você como um exemplo, não como um alerta, pelos seus pais, pela sua geração, pelo seu nome. O seu nome tem peso, tem legado, tem poder. Carregue-o com honra. Honre o sangue que te trouxe até aqui. Honre os tombos que você sobreviveu. Honre as lágrimas que ninguém viu. Honre a força que você teve de levantar de novo, e de novo, e de novo. Você está escrevendo a biografia da sua alma, e ela será lida, direta ou indiretamente, por todos que cruzarem seu caminho. Então escreva com intenção, escreva com coragem, escreva com disciplina, escreva com fé, e não pare. Não recue, não vacile, porque nos próximos 90 dias você vai deixar de ser espectador
e vai se tornar autor da própria história.